A paz de Deus, irmãos. Deus é muito bom e Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Basta a gente crer. Basta a gente crer que Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de justiça. E com a sua palavra de Deus, muda tudo na nossa vida. Se algo que ia dar errado, com uma palavra que vem do Senhor, começa a dar certo. Sim. Apenas uma palavra do Senhor é capaz de mudar tudo, todas as circunstâncias. É muito grandioso e maravilhoso o poder de Deus. Sim. E Deus hoje quer falar algo com a gente e vamos estar de coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, porque grandes coisas Deus tem para nós. Vamos orar para Deus mandar a palavra. Vamos orar para o Espírito Santo direcionar tudo. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Pai, perdoa nós pelos nossos pecados, ajuda nós, Senhor. Pai, somos necessitados da tua santa palavra. Pai, temos sede da tua palavra, estamos aqui para ouvir, Senhor, do Senhor, os seus ensinamentos. Estamos aqui para ouvir do Senhor, Pai, o que o Senhor tem para falar. Bálsamo para as nossas almas, um refrigério, Senhor. Então, Senhor, vem, Senhor. Em Ti, Senhor, temos alegria, em Ti, Senhor, temos alívio. O Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu creio que o Senhor, Pai, a Tua palavra, Senhor, o Senhor vai aliviar nossas almas, aliviar o peso, Senhor, que nós carregamos. Senhor, retira de nós, Senhor, tudo que está pesando, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo que é velho, que a gente não precisa mais carregar, que fica pesando. Tira de nós. Faz nova todas as coisas. O Espírito Santo vem falar conosco. Que seja o Senhor falando. Livra-nos de todo mal. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, irmãos, está em Mateus, no capítulo 7, no verso 27. Sim. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmãos, essa palavra fala sobre Jesus, que falava que aqueles que escutam a palavra dele e colocam em prática, né? A casa, ela fica firmada, constrói a casa na rocha. Fica firme. Mas aqueles que escutam a palavra de Deus e não colocam em prática, não fica firme a casa, ela é como se fosse construída na areia. E o que acontece? E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E a casa, irmãos, somos nós. Cada dia a gente vai construindo algo na nossa vida. Sim, porque a nossa vida, ela é uma obra. Todo dia a gente constrói algo novo. Todo dia a gente coloca um tijolo ali, um cimento aqui, né? Todo dia a gente está construindo algo. Tem uma palavra do Senhor que fala, não ajunteis tesouros na terra, né? Onde os ladrões podem roubar, né? Que é passageiro. Mas ajuntais tesouros no céu, né? Que ladrão nenhum pode roubar. Então, a gente está construindo sempre, estamos juntando as coisas, estamos construindo algo. E da mesma forma que a gente pode construir algo passageiro, a gente pode construir algo eterno. E aqui, quando a gente coloca a palavra que Jesus ensina em prática, a gente está construindo algo eterno. O que a gente está construindo? A gente está construindo uma casa sobre a rocha. E quando Jesus fala que constrói a casa sobre a rocha, pode descer chuva, pode correr rios, pode assoprar vento, mas essa casa ela não vai cair. Porque a gente está construindo uma casa, quando a gente obedece a Deus, a gente está juntando tesouros no céu, que são tesouros eternos. E esse tesouro, eles não passam, eles não são passageiros, então essa casa, ela nunca cai. Mas quando a gente vive conforme os padrões do mundo,
os ensinamentos que o mundo oferece, a gente não leva a sério a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, a gente está construindo a nossa casa na areia. E aqui que fica a palavra que Deus está falando. Quando a gente constrói a nossa casa na areia, quando a gente não dá atenção para a palavra de Deus, quando a gente leva a palavra de Deus como uma simples história, como se fosse uma historinha de contos de fadas, como se não fosse o santo livro que Deus inspirou pessoas pelo Espírito Santo, história de Jesus que não são só simples histórias, são ensinamentos que Jesus deixou pra gente. Se a gente não leva a sério o que Jesus fez por nós, se a gente não leva a sério todo o bem que Deus fez por nós, porque Ele levou a sério, quando enviou Jesus para morrer na cruz, Ele levou a sério nossas vidas. Mas se a gente não leva a sério as nossas vidas, como Deus levou a sério as nossas vidas, entregando Jesus para ser crucificado, e a gente não obedece à palavra de Deus, e muitas vezes a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma obra. Só que essa obra é uma obra de construção sobre a areia. E aí, desce a chuva, correm rios e assopra ventos e combate aquela casa. E cai, e grande é a sua queda. O que é a sua queda? É passageiro. A pessoa construiu um monte de coisa que não tem base nos ensinamentos de Deus, de Jesus. Aí, ele não é eterno. Essa obra, ela é passageira. Quando a gente faz uma obra que não é seguir o mandamento de Deus, quando a gente não segue os mandamentos de Deus, quando a gente não aceita Jesus como nosso Salvador, a gente deixa se levar. Ficamos como uma casa sobre a areia. E aí, uma hora, tudo aquilo vai passar. Tudo aquilo que a gente fez, toda a nossa desobediência, tudo aquilo a obra que a gente criou na desobediência, ela vai passar um dia. E vai embora. Não vai ser eterno. Vai passar. E, irmãos, a herança dos desobedientes é a morte. O amor ao próximo é um dos ensinamentos que Jesus sempre reforçou. É um dos maiores ensinamentos. Tem outros ensinamentos, mas tem esse ensinamento que Jesus sempre gostava de destacar, porque é um ensinamento muito importante. Crer em Jesus, o arrependimento tem uma palavra na Bíblia que fala: quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê, não segue a palavra, será condenado. E quem crê e foi batizado será salvo. Quem crê em Jesus e isso lhe gerar um arrependimento, porque o batismo ali significa o arrependimento. É quando a gente deixa aquele velho homem que cometia as transgressões do passado e deixa se limpar por Deus, aceita ser uma nova criatura diante de Deus. E aí, Jesus nos dá a oportunidade de uma nova vida. Ele apaga o que a gente fez de errado e nos dá uma oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando a gente se arrepende, a gente tem em nós uma vontade de ser alguém melhor para Deus, cada vez melhor para Deus. E é isso que Deus quer de nós, que a gente seja cada dia melhor para Ele. Isso é construir a casa sobre a rocha. E aí, quando a gente, lá no batismo, que é o arrependimento, né? Quando a gente realmente se decide a deixar tudo que desagrada a Deus e fazer um compromisso com Deus, de seguir Ele e obedecer Ele, a gente tá começando a construir a casa sobre a rocha. E muitos voltam para trás. O arrependimento tem que ser diário, porque se um dia eu me arrependo,
né? O batismo é um sinal de arrependimento. Mas depois eu começo a fazer as mesmas transgressões, então eu me arrependi lá atrás, mas depois eu não me arrependi mais. Mas aí começa a voltar aquele velho homem, construir a casa sobre a areia de novo. Irmãos, a gente somos seres celestiais, seres eternos. Mas a gente tem que se comportar assim. Porque se a gente se comporta como seres passageiros, a gente não obedece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. Somente a palavra de Deus. Entendeu? A palavra do mundo, as filosofias e as histórias, elas não são eternas, somente a palavra de Deus. Então, se arrependam, perdoe, vamos perdoar, vamos construir nossa casa sobre a rocha. A gente não sabe quando vai vir o vento, a gente não sabe quando vai vir a chuva, a gente não sabe, pode vir a qualquer momento, a chuva, pode vir o vento. E aí, se vier, se a gente não tiver com a casa sobre a rocha, vai combater, o vento vai combater a casa. Irmão, Deus não criou você para ser destruído. Deus não criou você para você ser destruído pelo um vento, pela uma chuva. Ele criou você para salvação. Aceite tudo, o caminho que você tem que percorrer para você ser salvo. Aceite esse caminho. Não seja um crente morno, que é aquele que faz um pouco a palavra de Deus, que recebe a semente, mas não frutifica. Seja um crente quente, que produz muitos frutos para Deus. O frio, irmãos, é aí que vocês têm que ir atrás deles. Vai lá, dar a palavra de Deus pro frio, porque a palavra pode entrar no coração e produzir muitos frutos. Ele tem muita esperança. Agora o morno, irmão, ele tem que se decidir. O morno tem que sair de cima do muro. Não dá para ser crente morno. Jesus quer te salvar, porque o que ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. E o que ele tem para você não é para ser desperdiçado. Se aceite como filho de Deus e deixe tudo que te afasta do Senhor. Ele te ama, ele quer te abraçar, ele quer o melhor para você. Jesus te ama muito, Deus te ama muito. E ele quer te falar agora, nesse momento, que o amor dele por você é infinito. E o que ele quer é te salvar. É que você more com ele lá no céu. É tudo o que ele quer. Porque ele te ama e ele te criou para ele. Sim, ele te criou para o reino dele. Ele não quer te perder. Dê valor à sua alma, assim como Deus dá. Assim como ele dá. Dê valor. Sim, se tá difícil, pede para Deus força. Se tá difícil, pede para Deus sabedoria. Não tem uma coisa que Deus não faça que é para te salvar e para te ver no reino dele. Mas que a vontade de Deus seja a mesma que a sua. Que a vontade de Deus, que é de te salvar e de ir para o céu, que seja a mesma que a sua. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.